paz esteja com vocês. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao 19º domingo do tempo comum e continuaremos também a nossa reflexão sobre o capítulo 6 do Evangelho de João, que nos fala da Eucaristia, Jesus, pão da vida. Mas também vamos lembrar, como os outros anos, neste mês vocacional, o segundo domingo de agosto, nós queremos manifestar também a nossa gratidão aos nossos pais, os pais homens, ou seja, os pais que dentro das suas famílias têm este papel também de contribuir na educação dos filhos, naquilo que é próprio também dos pais de uma família. Portanto, estamos na semana também da família. É bom agradecer ao Senhor pelos pais que temos, pelas famílias que temos e nos ajudar, porque ninguém aprende a ser pai de um dia para o outro, ou ser mãe também. É também fazendo a experiência do encontro com os filhos, da educação dos filhos, crescendo junto com os filhos, é que também os pais aprendem a ser pais. E os filhos também aprendem a ser filhos junto com seus pais. Portanto, rezamos pelas nossas famílias, rezamos pela paz, a união, a generosidade e saibamos reconhecer o bem que recebemos todos os dias, com tanto carinho, com tanto afeto, com tanta disponibilidade também nas nossas famílias. É claro, rezamos também pelas famílias que têm problemas, famílias que estão de pessoas, de pais separados, por exemplo, e crianças, jovens que sofrem por causa disso também. Vamos ajudar para que as nossas famílias possam crescer cada vez mais unidas e em paz. Nós voltamos ao assunto da Eucaristia, capítulo 6, que estamos lendo do Evangelho de João. Deixamos Jesus dizendo muitas coisas também no domingo passado, mas, sobretudo, fazendo algumas afirmações no final do Evangelho para entender agora a continuidade na página deste domingo. Primeiro, que Jesus diz: eu sou o verdadeiro pão que vem do céu, que desceu do céu. E no final do Evangelho também dizia: quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim não terá mais sede. Portanto, nós estamos tentando entender e compreender mesmo, que não é fácil, que fome é esta, que sede é esta, porque é esta fome que Jesus corresponde se oferecendo como pão descido do céu, pão da vida. Não o pão que perece, dizia domingo passado, vocês procuram o pão que perece, procurai o alimento que não perece, o alimento que serve para a vida eterna. Ora, Jesus se propõe como este pão, mas eu já disse domingo passado, eu vou refletir de novo, repetir, será que nós sentimos necessidade, temos esta fome, esta sede, fome do Senhor, porque quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim não terá mais sede. De novo volta o assunto da fome, mas também da fé, quem crê não terá mais sede. Desejamos o encontro com o Senhor. Aí eu preciso explicar um pouquinho, lembrar para nós de que estamos falando. Porque quando se fala de algo espiritual, não é fácil entender. Porque hoje nós podemos imaginar muitas coisas. Algo imaginário, por exemplo, que nós imaginamos, mas que na realidade não existe. Algo hoje digital, por exemplo, virtual também, amigos virtuais que estão aí, mas existem, mas não estão bem perto não. Ora, espiritual não tem nada a ver nem com imaginário, nem com virtual, nada disso. É algo que diz a respeito da nossa realidade humana. Ou nós achamos que somos simplesmente matéria, podemos dizer, ou nós acreditamos que o ser humano, pela própria organização, pessoa, participa de algo mais, que é a própria natureza divina. Quando na criação também fala do sopro da vida, não é simplesmente o sopro da vida que faz animar o barro com o qual fomos formados, no sentido que também vamos voltar a ser pó, para dizer, não é simplesmente o sopro da vida nesse sentido, é o sopro da vida de Deus, que, em outras palavras, nós precisaríamos, às vezes, resgatar
também na nossa vida. Por quê? Porque estamos fechados, muitas vezes, devido aos compromissos, devido à vida que nós conduzimos também, praticamente nas coisas materiais, nas preocupações materiais, ou seja, tudo aquilo que é visível, tudo aquilo que é palpável, tudo aquilo que nós podemos contar, e o resto não interessa mais. Mas nós precisamos de uma fome, resgatar uma fome, uma sede, que é o sentido da vida. É isso que nos abre àquilo que é espiritual. Ou seja, afinal, nós estamos aqui simplesmente para deixar passar o tempo e um dia morrer e não deixar mais nada neste mundo, ou até ser até famoso, ser para isso, mas também não vamos ser famosos muito, não. A história da humanidade diz que tudo se perde, podemos dizer, ou seja, fica a memória, mas a pessoa deixou o quê? O que ficou daquela pessoa? Sobretudo se nós como pessoa entendemos o que ela amou, o que ela entregou, como é que ela se dispôs a viver junto com os seus irmãos. É isso que dá sentido à nossa vida, os nossos relacionamentos, a nossa capacidade de nos encontrar. Por isso é interessante, porque os sinais que o Senhor nos dá, que já refletimos do pão, e vamos ver do pão e do vinho, o corpo e o sangue de Jesus, que depois é o que nós celebramos na Eucaristia, são sinais que nos conduzem a algo mais, que não é imediatamente visível ou palpável por aí. O espiritual, ou seja, nós buscamos construir um conjunto de relações que sejam humanas, respeitosas, que dê alegria à nossa vida, gosto à nossa vida, e podemos chegar ao ponto de ficar, entre aspas, felizes por isso, porque temos um sentido na vida, que não é um sentido simplesmente material, porque ganhamos mais, porque ocupamos talvez algum lugar de sobressair no meio dos outros, não é simplesmente isso. Pensamos também uma pessoa humilde, uma pessoa simples, uma pessoa pobre, uma pessoa até que pode ter errado na vida. Qual é o sentido da vida para alguém que errou na vida? Não tem mais sentido, não? Está perdida a vida dele ou dela, ou pode ter outro sentido, pode retomar outro sentido. Por isso, nós temos uma visão grande da vida humana e nós não somos simplesmente animais, vamos dizer, que passam neste mundo e depois desaparecem. Ou a vida, portanto, que nós amamos, que nós sofremos, que nós doamos, o que nós trocamos também entre nós de afeto, de carinho, de doação, tudo isso tem sentido ou não tem sentido? Claro que nós acreditamos num Deus que, por ser um Deus amor, coloca tudo isso também no nosso coração. E nós podemos também amar. É o amor, afinal, que dá sentido à nossa vida. Por isso, no Evangelho deste domingo, toda esta introdução, para procurar perceber também o sentido das palavras que Jesus usa. Por quê? Porque murmuram, evidentemente, como é que ele pode dar ser o pão que vem do céu. Não é ele o nosso, é como nós, nasceu aqui, conhecemos a família e tudo mais. Se lembram a pergunta do domingo passado, quando chegastes aqui? Ou seja, Jesus é daquela família, mas também é diferente. E Jesus se repropõe como o pão da vida, aquele que dá sentido à vida. E no final do Evangelho diz aquilo que nós devemos entender. Esta vida nova que Jesus vai dar, este pão que ele vai dar, é o pão da vida, porque será a sua carne dada para a vida do mundo. Ou seja, impressionante isso. Uma vida dada para a vida é o que nós sempre dizemos de Jesus. Jesus, doando a sua vida, gastando a sua vida, amando até o fim, dá a vida, porque não só dá a vida no sentido que gasta a vida e doa a sua vida humana, podemos dizer, mas dá aquela vida que é a vida plena, porque é através deste caminho, que é ele mesmo, de amor e de doação, que toda a vida, qualquer amor, qualquer doação, qualquer serviço, qualquer generosidade ganha sentido. Não é mais simplesmente um gesto qualquer, mas entra a fazer parte daquela dinâmica de amor que é a vida nova, que é o próprio Deus. Dito de outras palavras, se nós queremos
fazer, ou pensamos, desejamos ter esta vida plena, devemos seguir o caminho de Jesus. Se queremos perceber, fazer a experiência de uma vida plena, nós devemos passar pela experiência também da doação e da entrega. E aí nós entendemos por que estamos com a Eucaristia. Porque o que é que nós fazemos na Eucaristia? Porque Jesus nos deixou a Eucaristia. Isto é o meu corpo que é dado, este é o meu sangue derramado. Nós fazemos um memorial da paixão, morte e ressurreição de Jesus, portanto, da vida totalmente entregue de Jesus, justamente para lembrar isso. Não tem amor maior daquele que dá a vida para os seus amigos. Parece uma contradição. Dar a vida é ganhar vida. Para Jesus é assim mesmo. Quem doa a vida, dá sentido à própria vida, a vida do outro, evidentemente, porque dá a vida, porque ajuda o outro a viver, mas também enriquece a sua própria vida, preenche a sua própria vida. Algo de divino, que é o amor, afinal, que a doação entra a fazer parte da sua vida. Eu sei que não é nada fácil dizer estas coisas, explicá-la, mas tem que experimentá-la. Agora, o que é interessante é que nós precisamos viver tudo isso na Eucaristia, nas nossas missas. Portanto, eu chamo a atenção sobre algo que já falei outras vezes e que nós precisamos aprofundar, porque às vezes reduzimos, a Eucaristia, a hóstia e ao vinho, no caso. Mas não é somente isso, porque nós celebramos a Eucaristia dentro de uma comunidade. Celebramos a Eucaristia fazendo a memória de uma pessoa, de uma vida que é Jesus, que também nos ensina. Repare, e vamos reparar, daqui a 2 domingos encontraremos aquelas famosas palavras de Pedro que diz: onde iremos, Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. Ou seja, se nós conseguimos juntar tudo, ou seja, juntar sinais, gestos, a comunidade, a alegria de estar junto, a fé que nos reúne, o Senhor que nos convoca, a sua palavra que nos fala, o alimento que nos alimenta, o pão e o vinho, o corpo e o sangue dele, aí nós começamos a fazer a experiência na Eucaristia de algo diferente, de uma nova comunidade. Por isso é interessante, na multiplicação dos pães e dos peixes, deve lembrar, eu coloquei isso também claramente, Jesus cumpre o gesto da Eucaristia, tomou o pão, deu graças e os distribuiu. E não é o que nós encontramos também no Evangelho de Lucas, o reconheceram ao repartir o pão, os discípulos de Emaús. Ou seja, o gesto também do repartir o pão é importante, da partilha, da solidariedade. Por isso, a comunidade que se reúne e que celebra a Eucaristia não faz a memória de alguém ausente, não, porque está presente, nós acreditamos. Jesus está aqui, nós participamos do seu amor, participamos da sua memória, do seu amor, da sua vida doada. Que é vida para sempre, vida doada. Meu corpo é a minha vida doada, a minha carne dada para a vida do mundo, o Evangelho de hoje. Ora, neste gesto de fraternidade, de partilha, de solidariedade, nós temos um programa de vida. É o programa do cristão, é um sonho, projeto também, o objetivo também de toda e qualquer sociedade. Ou nós vamos viver como inimigos, brigando o tempo todo, a vida toda, ou um dia nós vamos construir comunhão. Qual é o mundo que nós queremos? Qual é a sociedade que nós queremos? Quem nos ensina a ser irmãos? É o mundo, vamos dizer, ou é Jesus que nos convoca com a sua palavra, com a Eucaristia, com a comunidade, nos convoca para celebrar a sua presença e a sua força, a sua coragem, o seu amor? Vamos refletir sobre isso, porque é o dia do Senhor, que é o domingo, também é para viver tudo isso. A Eucaristia não só recebida para como alimento, mas também alimento da nossa comunhão, da nossa fraternidade.